Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Vamos dar início ao nosso curso de resolução de questões de estatística descritiva da banca Instituto AOCP. Acompanhe com carinho, com atenção, todas as explicações. Você vai ver que esta banca não é assim tão exigente, não costuma cobrar um nível altíssimo nas suas questões de prova, porém, sempre aqui e ali vamos encontrar alguma pegadinha. Convém que você acompanhe com toda a atenção, faça as suas anotações no seu caderno e certamente você vai se capacitar para fazer uma excelente prova nos seus próximos concursos, ok? Então vamos começar aqui a resolução da nossa lista. Pegue aí o seu material, questão número 1, vamos juntos, vamos lá. Então aqui a primeira questão do Instituto AOCP pergunta o seguinte: que parte da estatística se preocupa apenas em, olha o verbo, descrever determinada característica da população? Então o que você vai ter que se lembrar, aqui estamos bem no início da estatística, é que os autores costumam dividir a estatística em estatística descritiva e estatística inferencial. Os alunos acabaram se acostumando a chamar a estatística descritiva de estatística básica e a estatística inferencial de estatística avançada. Mas essa nomenclatura não é uma nomenclatura técnica. A diferença é a seguinte: a estatística descritiva preocupa-se apenas em descrever determinada característica da população. Então a nossa resposta está exatamente aqui na letra C de casa. Ao passo que a estatística inferencial, vejam que descritiva nos remete ao verbo descrever. Inferencial nos remete ao verbo inferir. E o que é inferir, professor? Neste caso, inferir será tirar conclusões a respeito de uma população, dispondo de informações de apenas uma amostra. Já posso até adiantar aqui que a amostra é uma parte menor da população. É um subgrupo da população que vai ter o poder de representar a população por inteiro. A estatística inferencial faz isso. Pega dados de uma amostra e consegue aproximá-los ou inferir quais seriam os dados populacionais. Então aqui matamos a primeira questão. A estatística descritiva vai descrever determinadas características do conjunto. Ótimo, para frente, vamos lá. Questão número 2. Para adiantar sua produção, uma fábrica brasileira de calças jeans fez uma pesquisa sobre o tamanho das calças vendidas no mês de janeiro para lojas de todo o mundo. Olha aí, olha o que está sendo estudado, ó. O tamanho das calças vendidas no mês de janeiro. Este é o objeto do nosso estudo, portanto, esta é a nossa variável. A questão continua dizendo assim: nesse levantamento, verificou-se que foram vendidas 30 mil calças de tamanho 36, 35 mil calças do tamanho 38, 40 mil calças do tamanho 40, 36 mil calças do tamanho 42 e 31 mil calças dos tamanhos maiores. Caso quiséssemos apresentar esses dados em uma tabela de, olha o nome da tabela, distribuição, vamos de azul, vamos de amarelo, distribuição de frequências, a quantidade de calças vendidas de cada tamanho corresponderia a qual tipo de frequência? Pois bem, meus amigos, vamos aqui relembrar
que a distribuição de frequências nada mais é do que uma tabela, e esta tabela expressa exatamente um conjunto de dados. Nesta tabela deverá estar previsto qual é a nossa variável, aquilo que estamos estudando, vamos chamar de XI. Estamos estudando, professor, o tamanho das calças vendidas pelo mundo. Então aqui você viu que havia calças de tamanho 36, olha aí, havia calças de tamanho 38, havia calças de tamanho 40, havia calças de tamanho 42 e havia calças de tamanhos maiores, vou colocar assim, ó, maiores. Pronto, aqui está. E aqui ao lado, na próxima coluna da tabela, essa distribuição vai ter que nos dizer qual é a frequência, com que frequência estas calças foram vendidas. No caso aqui, a questão disse, foram vendidas 30 mil calças de tamanho 36. Então olha aqui, ó, olha o primeiro elemento da tabela. Calças de tamanho 36. Qual foi a frequência de vendas dessas calças de tamanho 36? Foram 30 mil, professor. Ah, então olha aí, ó. Esta coluna de frequência bem aqui, que estamos chamando de Fzinho I, vai nos dizer qual é o número, ou seja, qual é a quantidade de calças vendidas de cada tamanho. Ah, professor, então vamos lá. No caso do tamanho 38, foram 35 mil calças vendidas do tamanho 38. No tamanho 40, 40 mil calças foram vendidas, calças de tamanho 40. 36 mil calças vendidas, calças de tamanho 42. 31 mil calças de tamanhos maiores. Ah, então olha lá. A frequência a qual esta questão está se referindo é exatamente essa que estamos chamando de Fzinho I. E a frequência Fzinho I, ela é chamada de frequência absoluta simples. Olha o nome desta coluna de frequência, né, de uma distribuição de frequências. Fzinho I, frequência absoluta simples, é a frequência de compreensão mais fácil. Você entende logo o que ela significa, o que é que ela representa. A frequência absoluta simples representa o total de repetições daquele elemento correspondente. 30 mil calças de tamanho 36, 35 mil calças de tamanho 38, 40 mil calças de tamanho 40 e assim por diante. Então vamos lá, a questão perguntou isso, tá? A questão perguntou isso. Caso quiséssemos apresentar esses dados em uma tabela de distribuição de frequências, a quantidade de calças vendidas de cada tamanho corresponderia à frequência absoluta simples. Aqui no caso, ele chamou apenas de frequência simples. Poderia ter chamado frequência absoluta simples para ficar mais precisa a nossa resposta. Mas mesmo assim, a gente assinala aqui a letra A como sendo a resposta da questão. Não esqueça, a frequência absoluta simples é o Fzinho I, indica o número de elementos correspondentes a cada XI. Ótimo, vamos lá. Próxima questão, questão número 3. É o mesmo enunciado da questão número 2. Então vai mudar só o finalzinho, na hora da pergunta. Então aqui também vamos ter que os elementos XI, a variável que está sendo objeto do nosso estudo é o tamanho
das calças que estão sendo vendidas. Existem calças de tamanho 36, de tamanho 38, de tamanho 40, de tamanho 42. E aqui nós já havíamos construído também a coluna do Fzinho I, a frequência absoluta simples, que expressa o número de repetições de cada um daqueles tamanhos de calça. Então vamos lá, eram 30 mil calças aqui de tamanho 36, eram 35 mil calças de tamanho 38, isso aqui nós já fizemos na questão anterior. É porque vamos além agora, tá certo? Vamos passar um pouquinho do que foi a questão anterior. 40 mil calças de tamanho 40. Foram 36 mil calças de tamanho 42. Ó, e de tamanhos maiores do que 42 foram 31 mil calças. A questão passada perguntava por esse tipo de frequência. A frequência absoluta simples, que expressa o número de elementos correspondente a cada xi. Opa, e agora, professor? Agora a questão vai perguntar assim: caso quiséssemos apresentar esses dados em uma distribuição de frequências, agora olha a pergunta, gente, ó, o percentual de calças vendidas de cada tamanho corresponderia a que tipo de frequência? Ah, professor, o Fzinho I chama-se frequência absoluta porque trabalha com valores absolutos, ou seja, trabalha com número de elementos. Se eu quero trabalhar com valores percentuais, se eu quero trabalhar com porcentagens de elementos, eu devo construir a coluna do Fzão I, frequência relativa simples. Frequência relativa simples. Ah, então quer dizer, professor, que enquanto o Fzinho I, frequência absoluta, trabalha com valores absolutos, número de elementos, a frequência relativa, Fzão I, trabalha com percentual de elementos. E aqui nós teremos quantos por cento das calças foram vendidas das calças de tamanho 36, quanto por cento das calças que foram vendidas são do tamanho 38 e assim sucessivamente. Para isso, nós temos que primeiro calcular o total de calças vendidas. O total de calças vendidas, Nzinho, é calculado pelo somatório da coluna da frequência absoluta simples. 30 mil mais 35 mil mais 40 mil mais 36 mil mais 31 mil, chegamos a 172 mil. Ótimo! E como é que se calculam as frequências relativas simples? Como é, professor? É só pegar a frequência absoluta simples e dividir pelo número de elementos total. Ah, então olha, por exemplo, aqui, 30 mil calças vendidas eram do tamanho 36. Essas 30 mil correspondem a quantos por cento daquele total 172 mil? Aí basta você fazer a divisão. 30 mil dividido por 172 mil e encontramos aqui 0,1744, ou em outras palavras, 17,44% das calças vendidas foram calças de tamanho 36. Ah, professor, então vejam, já ficou bem claro a diferença. A frequência relativa simples, não trabalha com números de elementos, com valores absolutos, trabalha com valores percentuais.
trabalha com porcentagens. Então vamos marcar aqui, meus amigos, se eu quero trabalhar com percentuais, a coluna que vai expressar os percentuais é a coluna de frequências relativas. Coluna de frequência relativa, marque letra E, resposta da questão. Ah, não é frequência percentual não, professor? Não. Trabalha com percentuais, mas o nome dessa frequência é frequência relativa. Alguém que foi fazer a prova sem estudar correria um sério risco de chutar com erro a letra D de dado. O nome da frequência é frequência relativa. Ela trabalha com percentuais, mas se chama frequência relativa. Ótimo, vamos para frente. Próxima questão de número 4. Ela diz assim: o controle de qualidade é adotado nas empresas para melhoria e padronização de seus processos, garantindo, consequentemente, a qualidade de seus produtos por meio de parâmetros estatísticos para tomadas de decisões. Falou, não disse nada, a questão vai começar agora. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta apenas medidas de posição. Opa! Ele quer uma resposta simples. Qual das alternativas vai trazer apenas medidas de posição? Meus amigos, para ser bem técnico, bem preciso, as medidas de posição, elas se dividem em medidas de tendência central, e em medidas separatrizes. Olha aí, ó. Medidas de tendência central e medidas separatrizes. As medidas de tendência central, famosíssimas, são 3. A média aritmética, ou simplesmente média, a moda e a mediana. Opa! E por sua vez, as medidas separatrizes são de 4 tipos. A mediana, está cometendo um equívoco não, professor? Mediana já tinha aparecido bem aqui. Não estou cometendo equívoco nenhum. A mediana, ela é ao mesmo tempo uma medida de tendência central e também uma medida separatriz, tá certo? Consideradas as duas coisas, a mediana, o quartil, olha o restante das medidas separatrizes, o decil e o centil, ou percentil. Pronto, aqui está. Tudo isso, todas essas medidas são medidas de posição, tá? São medidas de posição. Qualquer delas poderia estar na resposta, sim. Média, moda, mediana, quartil, decil, percentil, tudo isso são medidas de posição. Você procurando aqui nas alternativas de resposta, a letra A traz uma que não apareceu aqui na nossa relação das medidas de posição. Variância não é medida de posição. Está aqui, professor, B de bola, média, moda e mediana. Podemos marcar. Olha aí, ó, média, moda e mediana, sim, são medidas de tendência central e, por sua vez, são consideradas medidas de posição. Na letra C, quem não é medida de posição é o desvio padrão. Na letra D, nada do que está aqui na letra D é medida de posição. Amplitude, desvio padrão e variância, nada disso. Na letra E também, variância, desvio padrão e coeficiente de variação, nenhum desses 3 é considerado medida de posição. Opa, ficou fácil. B de bola,
resposta da questão número 4 e vamos para frente. A questão número 5 diz assim: quais são consideradas medidas de posição e medidas separatrizes, respectivamente? Já percebi aqui que o elaborador, ele não está sendo muito, mas muito preciso não, sabe, gente? Ele não está sendo muito preciso, porque na realidade, quando se fala em medidas de posição, aqui nós estamos diante do gênero, e deste gênero, medidas de posição, nascem duas espécies, as medidas de tendência central, vimos isso agora na questão passada, acabamos de ver medidas de tendência central e medidas separatrizes. Ah, professor, separatrizes. A rigor, essa é a classificação correta. Mas na hora da prova, você não vai ficar sem marcar nada, tá? Como é que você vai interpretar o que o elaborador está querendo dizer aqui? Na cabeça dele, ele está fazendo uma pequena confusão, ele está confundindo medidas de posição só com medidas de tendência central. É como se para ele, nessa questão, as medidas de posição fossem as medidas de tendência central e as medidas separatrizes fossem aquelas outras que nós já conhecemos. Ótimo. Então, quais seriam aqui as medidas de posição que ele está assumindo aqui nessa questão? Média, moda e mediana. Que nós já sabemos que, a bem da verdade, elas são, sim, medidas de posição, que se classificam também como medidas de tendência central, média, moda e mediana. Professor, e as medidas separatrizes, que são mediana, aproveito para repetir, tá? Quartil, decil e percentil. Olha aí, essas medidas separatrizes, professor, elas também não são consideradas medidas de posição? Sim, são consideradas medidas de posição. Eu vou ser bem honesto com você, tá? Se algum aluno me pedisse, professor, dá para a gente entrar com recurso para tentar anular essa questão? Seria possível sim, porque o elaborador não foi muito atento ao rigor teórico da estatística descritiva. Ele não foi tão atento ao rigor teórico. Mas aqui, vamos imaginar que você está na hora da prova. Não vai ficar contando com recursos futuros, né? Vou entrar com recurso para anular a questão. Não, vamos tentar interpretar o que esse elaborador está pensando, o que é que se passa na cabeça dele, e assim vamos tentar acertar a questão agora mesmo. Medidas de posição, ele está pensando em medidas de tendência central. Olha lá, ó, a média é uma medida de tendência central? Sim, está aqui, ó, bem aqui. Então também é uma medida de posição. Agora vamos procurar entre as separatrizes. Professor, o quartil está bem aqui, ó. Quartil é uma medida separatriz? Sim, o quartil é uma medida separatriz. Ótimo. Então não tem para onde correr. Não dava para você errar essa questão. E eu vou explicar por que não dava para você errar. Porque medidas separatrizes são essas quatro. Olha aí, ó. Mediana, quartil, decil e percentil. São só essas quatro. A única alternativa que apresentava... não, tem mais de uma, né? Tem mais de uma. São duas alternativas que apresentam medidas separatrizes. Olha aí, ó, quartil, aqui na letra A moda não é medida separatriz, a variância não é medida separatriz, o desvio padrão não é medida separatriz, mas também tinha aqui a mediana. Mesmo assim, não dava para você errar.
Por quê? Porque na primeira resposta ele queria uma medida de posição. E aqui estamos vendo coeficiente de variação na letra E, e coeficiente de variação não é medida de posição. Então, de todo jeito, você ia acertar essa questão e ganhar o ponto. Marque letra A, resposta da questão número 5. E vamos para frente. Olha a questão número 6 aparecendo. A média de um conjunto... Opa, a questão agora vai perguntar informações teóricas. Informações teóricas a respeito da média aritmética. Veja que essa questão não vai pedir nem para você fazer cálculos, aplicar fórmula, nada disso. A média de um conjunto de dados não representa bem os conjuntos que possuem valores discrepantes, denominados outliers. Opa! E professor, rapaz, essa questão começou muito complicada, né? Ele começou jogando aqui um texto para ver se assusta alguém, tá? Mas vamos ver o que foi que ele disse mesmo. A média de um conjunto de dados, a média não representa bem os conjuntos que apresentam valores discrepantes. O que são valores discrepantes, professor? São valores muito diferentes da maioria dos elementos do conjunto. Ah, então olha ali, ó. Se tem assim, ó. Se eu tenho um conjunto assim, ó. 2, 3 e 3 e 3 e 3 e 5 e 999. Dá uma olhadinha aqui nesse conjunto. E, professor, estou vendo aqui que existe um elemento com valor discrepante. É muito, mas muito, muito maior do que os outros elementos do conjunto. Se eu fosse calcular a média aritmética deste conjunto bem aqui, o valor da média aritmética daria um salto gigantesco lá para cima. Por quê? Puxado por este outlier, por esse elemento de valor discrepante. Então, essa média não retrataria, não representaria tão bem esse conjunto, porque todos os outros elementos têm valores bem baixos, mas um só tem valor discrepante, jogaria o valor da média lá para as alturas. Enfim, foi isso que ele disse aqui no começo desta questão, logo na primeira frase, tá certo? Logo na primeira frase. Mas para que ele disse isso, professor? Para ver se já vai logo intimidando você, não é? Valores discrepantes, outliers. Quem nunca ouviu falar nessa nomenclatura aqui, né? Outliers, não sabe o que são valores discrepantes, já começou intimidado pela leitura dessa questão. Mas, na verdade, o que ele vai querer de nós é que nós interpretemos as alternativas de resposta para saber qual é a correta. A historinha dos valores discrepantes nem sequer vai mais aparecer nessa questão. Mas, professor, que maldade, não é? Se ele queria me intimidar, parece que ele conseguiu, né? Mas agora já era. Não intimida mais, você já sabe o que são valores discrepantes ou outliers, você já sabe o que é isso. Agora, é correto afirmar que a média, vamos lá, vamos ter que interpretar alternativa por alternativa. Letra A média depende de uma parte dos valores do conjunto de dados. Certo ou errado? Errado, professor. Por quê? Porque a média não depende apenas de uma parte dos valores do conjunto de dados. Depende de todos os valores do conjunto. Se eu tivesse conjunto aqui, ó, 10, 20 e 30, quero saber quem é a média.
Olha como é que a gente representa a média aritmética. É o x barra, tá certo? Quero saber qual é a média desse conjunto. O que eu preciso fazer? Precisa, primeiro, somar todos os elementos do conjunto. Precisa somar todos os elementos do conjunto e depois dividir esta soma pelo número de elementos. Então, para cálculo da média, você não vai contar apenas com uma parte dos valores do conjunto, não. Vai contar com todos eles. 10 com mais 20, 30, 30 com mais 30, 60. 60 dividido por 3 é igual a 20. Aqui está o cálculo da média desse conjunto. Para cálculo da média, precisamos de todos os elementos do conjunto. Letra B. A letra A está descartada. Está descartada. Ficou errada bem aqui com essa história de uma parte dos valores. A letra B diz assim: a média pode ser calculada para variáveis quantitativas nominais. Opa, era bem fácil alguém cair nesta pegadinha, né? Foi uma pegadinha, professor? Foi uma pegadinha, tá certo? O que é variável estatística, professor? A variável é aquilo que está sendo estudado naquele exato momento. É o objeto do estudo. As variáveis podem ser quantitativas, podem ser qualitativas, muito bem, olha aí. Quantitativas são as variáveis que expressam quantidades, ou seja, elas assumem valores numéricos, podem ser chamadas variáveis quantitativas discretas, como também podem ser variáveis quantitativas contínuas. Não custa nada eu fazer aqui a explicação. As variáveis, veja bem, tanto as discretas quanto as contínuas são variáveis quantitativas. Quantitativas, você lembra de quantidade, valor numérico. As variáveis quantitativas discretas, você obtém contando. Se eu perguntar quantas pessoas moram na sua casa, aí você vai contar. Moro eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã. Se eu perguntar quantos livros você lê por ano, você vai contar. 1 livro, 2, 3, 4, 5. Se eu perguntar quantos livros você tem na sua estante, você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5. Todos esses são exemplos de variáveis quantitativas discretas. Mas, se eu perguntar assim, quanto é que você está pesando nesse momento? Aí você não vai contar, aí você vai medir. Você sobe numa balança, e vai dizer assim, estou pesando 75 quilos, 325 gramas. Olha aí, tá vendo a diferença? Ambas são variáveis quantitativas, mas as discretas são aquelas que você conta. Elas só podem assumir determinados valores. Quantos livros você tem na estante? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você não pode dizer, eu tenho 5,73 livros. Não pode. A variável discreta não pode assumir todo e qualquer valor. As variáveis contínuas, sim, assumem qualquer valor continuamente, dentro de uma reta de valores possíveis. A variável discreta você conta, a variável contínua você mede. Qual é a sua altura? Qual é a sua estatura? Você não vai contar. Você pega uma trena para medir. Eu estou medindo, eu meço 1,77 m de altura. Olha aí, tá vendo? Muito bem. Já as variáveis qualitativas, a estas variáveis não são atribuídos valores numéricos. Não são atribuídos valores numéricos. Elas podem ser variáveis qualitativas nominais ou variáveis qualitativas ordinais.
Qual é a diferença, professor? Olha aí, se eu vou para a praça fazer uma pesquisa estatística, a minha pesquisa é: qual é a sua cor preferida? Olha aí, olha o objeto da pesquisa. Qual é a sua cor preferida? Aí eu fico ali na praça com a minha prancheta, paro a pessoa que vai passando: com licença, senhora, estou fazendo aqui uma pesquisa. A senhora pode responder, por gentileza, qual é a sua cor preferida? Aí ela vai dizer: é o vermelho, é o azul, é o amarelo, é o verde, é o laranja. Essas respostas não são valores numéricos. Logo, a sua cor preferida não é uma variável quantitativa, e sim uma variável qualitativa. Ah, então olha lá, entre essas respostas que você está recebendo, as cores preferidas das pessoas, não dá para estabelecermos, não é possível estabelecermos uma hierarquia. Quem está acima, quem está abaixo, não dá para estabelecer uma ordem. Não dá. Mas, se você, por exemplo, então, diremos que a sua cor preferida é uma variável qualitativa. Qualitativa por quê? Porque não é quantitativa. E é qualitativa nominal. Por quê? Porque não dá para estabelecer uma ordem entre essas respostas. Não dá para estabelecer uma hierarquia. Se desse para estabelecer uma hierarquia, seria chamada variável qualitativa ordinal. Por exemplo, você foi a um quartel do Exército, porque você quer fazer uma pesquisa naquele quartel, você quer saber quantos são as pessoas que lá trabalham, que têm a patente de soldado, quantos têm a patente de sargento, quantos têm a patente de tenente, quantos têm a patente de major, quantos têm a patente de coronel e assim por diante, tá? Aí você sai fazendo a sua pesquisa. Por favor, qual é a sua patente? A resposta que ele vai dar não é um valor numérico, não é. Ele vai dizer: eu sou soldado, eu sou sargento, eu sou tenente, eu sou major, eu sou coronel. Se não é um valor numérico, não é uma variável quantitativa, e sim uma variável qualitativa. E entre essas respostas que você está recebendo no quartel, patente militar, dá para você estabelecer uma hierarquia ou uma ordem, sim ou não? Dá, professor. A patente militar segue uma hierarquia. Lá embaixo está o soldado, depois vem o cabo, depois vem o sargento, depois vem o tenente e assim por diante. Então, neste caso, falaremos em variável qualitativa ordinal. Então, qual foi a pegadinha da questão? Ele falou numa variável quantitativa nominal. Ah, mas quem é nominal não é variável quantitativa não, professor. É variável qualitativa. E para você calcular média aritmética de um conjunto, você tem que trabalhar com valores numéricos. Tem que trabalhar com valores numéricos, com variáveis quantitativas. Dá para calcular a média aritmética de variáveis quantitativas, tanto discretas quanto contínuas, não tem problema, mas tem que ser variável quantitativa, ok? Ele misturou o conceito de variável quantitativa com uma espécie de variável qualitativa, portanto, está errada a B de bola, está errada a letra B de bola. Vamos lá. A média, letra C, é a medida de dispersão. Opa, tá errado, já podemos parar bem por aí. A média aritmética não é medida de dispersão. De forma nenhuma, professor. Ela é uma medida de posição. Também pode se classificar como uma medida de tendência central. Medida de posição é o gênero, que tem duas espécies, já vimos a medida de tendência central, média, moda e mediana, e as medidas separatrizes. Mas medida de dispersão ela não é, ok? Letra D de dado, vamos lá. A média aritmética nem sempre
faz parte do conjunto de dados. Nem sempre faz parte do conjunto de dados. Olha aí, ó, se eu tivesse conjunto bem aqui, ó, 1 e 7, e eu quisesse calcular a média aritmética desse conjunto, numerador, eu tenho que fazer a soma dos elementos do conjunto. 1 com mais 1 com mais 7, olha aí, ó, e dividirei pelo número de elementos do conjunto, que são 3. Vamos fazer essa conta. O mais 1, 2. 2 com mais 7 são 9. 9 dividido por 3 é igual a 3. Olha quanto foi que deu a média aritmética desse conjunto. Deu igual a 3. 3 é um dos elementos do conjunto, professor? Não. 3 nem sequer é um dos elementos do conjunto. Então, essa letra D de dado está perfeitamente correta ao dizer que a média nem sempre faz parte do conjunto de dados. Nem sempre é um dos elementos do conjunto de dados. Ah, perfeitamente. Guarde que a média tem que ser um valor que está dentro do intervalo. Tem que ser, maior ou igual a 1, menor ou igual a 7. Tem que estar dentro desse intervalo. Nem pode ser menor do que 1, nem pode ser maior do que 7. Não pode ser menor que o menor elemento, não pode ser maior que o maior elemento. Mas pode ser um valor que não coincide com nenhum elemento do conjunto. É o que está sendo dito aqui na letra D de dado. Marquemos D de dado, resposta da questão número 6. E a letra E disse que a média não serve para se comparar conjuntos de dados. Já está errado bem aí, É claro que serve, tá? Imagine aí, olha aqui para mim, imagine que você é professor de matemática, num colégio e dá aula para 2 turmas diferentes ou para 3 turmas diferentes. Aí você aplicou a mesma prova para as 3 turmas. E aí você já recebeu as provas, já corrigiu, já tem a nota de todo mundo. Aí você quer saber qual das turmas está se saindo melhor. O que você pode fazer? Calcula a média das notas da primeira turma, a média das notas da segunda turma, a média das notas da terceira turma. Tem como fazer essa comparação? Claro que sim, tá? E aí você poderia comparar as médias das 3 turmas. A letra E está equivocada. Vamos juntos, vamos lá. Questão número 7, vamos lá, questão número 7. Tem-se o conjunto de tempo de prova de 6 candidatos em 3 horas. Em horas. Tem-se o conjunto de tempo de prova de 6 candidatos em horas. Significa dizer assim, ó, um candidato levou 3 horas para terminar a prova, o outro candidato levou 4 horas, o outro levou 1 hora, o outro levou 3 horas, o outro levou 2 horas e o outro levou 5 horas. Determine a moda, olha aí o que a questão pede agora, ó. A moda desse conjunto de dados. Eu vou repetir aqui o conjunto que a questão apresentou. 3, na mesma sequência que ele apresentou. 4, 1, 3, 2 e 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 resultados. Ótimo! O que você está enxergando aqui é que a questão forneceu para nós o que nós chamamos de dados brutos. O que são dados brutos, professor? São os dados que acabaram de ser coletados, ainda não foram submetidos a nenhum tipo de organização. Ainda estão em formato bruto, são os dados brutos. E qual é, professor, a forma básica de apresentação dos dados? Ora, a forma básica, ela aparece quando você coloca os elementos de um conjunto em ordem crescente ou decrescente. Normalmente, via de regra, a gente coloca os elementos do conjunto em ordem crescente.
O menor deles qual é? É 1. Na sequência, apareceu 2. Na sequência, o resultado 3 aparece 2 vezes, depois o resultado 4 e, por fim, o resultado 5. O conjunto aqui de cima é diferente do conjunto lá de baixo? O conjunto aqui de baixo é diferente do lá de cima? Não, professor, são idênticos. Trata-se do mesmo conjunto, só que aqui em cima eu tinha dados brutos, não tinham sido organizados ainda. E agora aqui embaixo nós temos o chamado rol. O rol nada mais é do que a forma básica de apresentação dos dados do conjunto. Basta colocar os elementos do conjunto numa ordem crescente ou decrescente. Identificar qual é a moda de um rol é uma das questões mais fáceis de prova. Por quê, professor? Porque a moda é simplesmente o elemento que aparece mais vezes no conjunto. Em outras palavras, a moda é o elemento que se destaca dos demais. Se destaca por aparecer mais vezes. Você põe os olhos aqui nos elementos do conjunto e verifica que o elemento 3 apareceu mais vezes do que os demais elementos. Ele se destacou, ele apareceu 2 vezes. Todos os outros elementos apareceram uma única vez. Então vamos dizer que a moda desse conjunto é igual a 3. E se a moda desse conjunto é igual a 3, só existe uma moda, dizemos que este é um conjunto modal, ou também dito unimodal, apresenta apenas uma moda. Podemos marcar, a moda foi igual a 3, D de dado. Agora, se eu tivesse esse conjunto bem aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o elemento que está se destacando dos demais? Nenhum, professor, perfeitamente. Estamos diante de um conjunto amodal. O conjunto amodal não tem nenhuma moda. Ele não apresenta moda. Pode isso, professor? Claro, acabamos de ver que sim. Se eu tivesse esse conjunto aqui, 1 e 1, 2 e 2 e 2, 3 e 3, 5, 7, 7, 7 e 8. Olha aí, ó. Existe algum elemento que está se destacando dos demais? Estou vendo aqui que o elemento 2, professor, apareceu 3 vezes e o elemento 7 também apareceu 3 vezes. São 2 os elementos que se destacam dos demais. Então, neste caso, diremos a moda é igual a 2 e a moda é igual a 7. Estamos diante de um conjunto com 2 modas. Ele será chamado, então, de um conjunto bimodal. O conjunto bimodal tem 2 modas. Se tiver 3 modas, já tem autores que chamam trimodal. E se forem 3 para cima, pode chamar de multimodal, muitas modas, ok? Então vamos lá. Questão número 8. A seguir, tem-se o tempo gasto em minutos por 9 atletas para a realização de uma corrida. Olha aqui, estão em negrito, os tempos estão em negrito. Um corredor terminou a corrida em 55 minutos, o outro em 45 minutos, 60 minutos, 58, 52, 56, 43, 59 e 47. Diante do exposto, a alternativa que mais se aproxima, da média aritmética desse conjunto, aqui não tem mais segredo. Você já sabe que a média aritmética é calculada da seguinte maneira: numerador, somamos todos os elementos do conjunto. 55 mais 45 mais 60 mais 58 mais 52
mais 56, mais 43, mais 59, mais 47 e ao final vamos dividir esta soma pelo número de elementos do conjunto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O resultado desta conta será a média aritmética que nós estamos procurando. Trabalho braçal, não é, professor? Trabalho braçal. 55 mais 45 são 100. Com mais 60, 160. Com mais 58, 218. Com mais 52, 223. Com mais 56, deu 279. Com mais 43, 322. Com mais 59, 381. Com mais 47, 428. Será que eu fiz certinho aqui? Vamos lá. Tô achando que eu pulei alguma coisa. 55, com mais 45, com mais 60, com mais 58, com mais 52, com mais 56, com mais 43, com mais 59, com mais 47. Agora sim, 475 foi este somatório, e ao dividirmos por 9, vamos chegar a 52,78 minutos. 52,78, como ele quer o resultado mais aproximado, nós vamos arredondar aqui para 53 minutos e vamos marcar a letra E. Resposta da questão número 8. Opa, vamos para frente. Questão número 9, professor. É o mesmo enunciado da questão anterior, vai mudar somente a pergunta. A questão quer saber a alternativa que apresenta a mediana desse conjunto. Ah, professor, então aqui nós tínhamos os dados brutos. 55, 45, 60, 58, tudo misturado. Não estava em ordem crescente ainda. 52, 56, 43, 59 e 47. Vocês viram que para cálculo da média aritmética, não precisamos perder tempo transformando aqueles dados brutos em rol. Por quê? Porque o numerador era a soma dos elementos e a ordem dos fatores, né, não alterava em nada, que a ordem das parcelas não ia mudar o resultado da soma. Mas, para cálculo da mediana de um conjunto, a gente não vai trabalhar com dados brutos. Temos que trabalhar com rol. Então, seu primeiro trabalho vai ser colocar esses elementos em ordem crescente. Começando com 4, nós temos 45, começando com 4, nós temos 43 e 47. Na ordem, então, vai ficar 43, 45, 47. Começando com 5, nós vamos ter 55, 58, 52, 56 e 59. Quem é o menor? 52. Depois do 52, quem é que vem? 55. Põe 55 aqui. Depois do 55 vem o 56. Depois do 56 vem o 58. Depois do 58 vem o 59. E começando com 6, temos apenas aquele 60 bem ali. Opa, olha aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A questão quer saber quem é a mediana desse conjunto. Quer saber a mediana desse conjunto. Para cálculo da mediana, o que você faz? Use o seguinte truque. Um dedinho aqui no primeiro elemento do conjunto e um dedinho no último elemento, depois que você transformou em rol. Ora, o que é mesmo a mediana, professor?
é o elemento do meio, é o elemento que está no meio do conjunto. E agora, dê um salto para a frente, a partir do primeiro elemento, um salto para trás, a partir do último. Ou seja, vamos dando saltos sucessivos para o centro. Avança uma casa, recua uma casa. De novo, avança uma casa, recua uma casa. Quando você der o seu último salto, olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer, ó. Os seus dedos agora vão se encontrar sobre o mesmo elemento 55. Vamos ver se é de fato o 55 que está exatamente no meio. Vamos ver se de fato é o 55 que está exatamente no meio. À esquerda do 55 nós temos 1, 2, 3, 4 elementos. À direita do 55 nós temos 1, 2, 3, 4 elementos. Perfeito, professor. Quem está no meio é o 55. Então diremos, a mediana desse conjunto é igual a 55. Marque letra C de casa, resposta da questão número 9. Vamos para a saideira dessa nossa aula. Questão número 10 é o mesmo enunciado da questão anterior. Mesmo enunciado. Então olha aqui o rol. 43, 45, 47, 43, 45, 47, depois 52, vamos lá, vamos ver aqui no olho, 43, 45, 47, 52, 55, 56, 58, 59, 60. Pronto, aqui está o rol que representa os tempos em minutos gastos por 9 atletas. Agora a questão vai mudar a pergunta. Assinale a alternativa que apresenta o primeiro quartil desse conjunto. Primeiro quartil, professor? Sim, medida separatriz. Como é que eu calculo o primeiro quartil de um rol? Vamos lá. Primeiro passo, localize a mediana. Ah, professor, a mediana eu já havia localizado na questão anterior. Tinha dado 55, não foi isso? Perfeitamente, tinha dado 55. 55 tinha sido o valor da mediana. O que é que eu faço agora? Agora você vai isolar a mediana, tá certo? Vamos isolar a mediana e ao fazer isso, nasceram 2 novos conjuntos menores. Nasceu um conjuntinho menor aqui à direita da mediana, ó, e nasceu um conjuntinho menor aqui, aliás, desculpe, aqui à esquerda, né? Nasceu um conjuntinho menor à esquerda da mediana, nasceu um conjuntinho menor à direita da mediana. Pois bem, quem é esse tal de primeiro quartil, professor? Primeiro quartil será a mediana desse primeiro conjunto aqui, ó, que restou à esquerda da mediana. Ah, então vamos lá. Faz de conta que o nosso conjunto agora é apenas esse, ó. 43, 45, 47, 52. Tá? Esquece o conjuntão grande. Nosso conjunto agora se resume a isso. E a mediana desse conjunto que nós vamos calcular agora, a mediana desse conjunto menor que nós vamos calcular agora, será chamado Q1 primeiro quartil. Ah, professor, vamos lá. Vamos usar aquele truque, ó. Um dedo no primeiro elemento, um dedo no último elemento. Quando eu der o próximo salto, olha o que acontece, professor. Aconteceu algo diferente. Os meus dedos se encontraram em elementos vizinhos. Aconteceu algo diferente do que havia acontecido
na questão anterior. Na questão anterior, professor, eu estava procurando pela mediana e fui dando saltos sucessivos para o centro e os meus dedos se encontraram sobre o mesmo elemento, que foi o elemento 55. E aí eu afirmei 55 é a mediana. Por que aconteceu isso aqui, professor? Porque aqui neste exemplo, esse conjunto apresentava 9 elementos, um número ímpar de elementos, um número ímpar de elementos. Quando o rol tem um número ímpar de elementos, tá? Só existirá uma posição central no conjunto. E o elemento que ocupar esta posição central será a própria mediana. Porém, quando o rol tem um número par de elementos, como é o caso desse aqui, que são 4 elementos apenas, ou seja, um número par, então você, quando fizer o truque dos dedinhos, vai ver que seus dedos vão se encontrar lá no meio em 2 elementos vizinhos um do outro. Significa dizer que quando o rol tem um número par de elementos, existem 2 posições centrais nesse conjunto. E aí, professor, como é que eu calculo a mediana desse conjunto? Você vai somar os elementos que ocupam as posições centrais, vai somá-los e o resultado desta soma você vai dividir por 2. 45 mais 47, 92 dividido por 2 é igual a 46. Então aqui está, meus amigos, a mediana desse conjunto menor. Como esse conjunto menor é o que estava à esquerda da mediana no conjunto principal, esse 46 aqui, na realidade, será o primeiro quartil desse conjunto maior. O primeiro quartil, portanto, é igual a 46. Aqui está, procuremos e marquemos o Q1 é B de bola. Resposta da questão número 10. Opa! Resolvemos a primeira dezena de questões da nossa lista. Espero que você esteja entendendo bem as explicações, assimilando, relembrando tudo que você já estudou aqui comigo no Olá Amigos, em nosso curso regular de Estatística Descritiva. Vamos encerrar essa aula por aqui, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até já!